Eu sou Ederson Castro, sou engenheiro civil, falo aqui da Castro Engenharia, que é um escritório de regularização de imóveis na cidade de São Paulo, e esse é mais um vídeo para falar sobre a regularização de imóveis utilizando a lei de anistia. Acabei de concluir uma consultoria com uma cliente que chama Firmínia. Ela contratou a gente para ir no imóvel, levantar a construção, analisar a documentação para identificar se era viável a regularização dela. E esse caso dela me chamou muito a atenção e eu vou trazer aqui para vocês então, para vocês entenderem que situações que você pode cair, por exemplo. Às vezes as pessoas acham que é só entrar com o processo. Não, é só entrar, dizer o que eu tenho, a prefeitura vai carimbar lá o projeto e pronto, estou regular. Na verdade não é bem assim. Bom, então eu estou aqui com o documento, com a matrícula da Firmínia. Esse é um dos primeiros documentos que a gente analisa, porque o registro, a matrícula, é como se fosse a certidão de nascimento do lote do terreno dela. Se não tiver tudo ok com a matrícula, a gente não pode avançar com o processo. Então, antes de verificar se a construção dela pode ser regularizada, a gente tem que verificar se a documentação que ela vai apresentar está ok. Como a gente pode ver aqui, o documento dela cita um terreno que tem 105,35 de frente por 20 de fundo, de ambos os lados, no fundo a mesma largura da frente, ou seja, um terreno de 5,35 por 20, com área de 107 metros quadrados. Lá no local em vistoria, esse aqui é o terreno que deveria existir, tá? Em roxo, e este é o documento real que existe. Vocês vão perceber que aqui no fundo tem um ângulo aqui, né? Uma diferença pequena até 5% é aceitável, mas que o terreno dela tem um chanfro aqui. Essa área em cinza aqui faz parte de tudo isso, tá? Só que não tá dentro da matrícula. Ou seja, o muro dela, o portão dela vem até aqui. Isso aqui faz parte, eu vou tirar aqui o chanfro para ficar mais evidente. Tudo isso aqui é a área construída dela, tá? Mas no documento dela ela só é proprietária daqui para trás. Então, a matrícula dela fala de um lote de 20, na verdade, o lote dela de um lado tem 24 metros quadrados. Ou seja, o documento dela não descreve o documento de forma correta, tá? Então, ou ela retifica o documento, a matrícula, isso é um procedimento que é demorado, que é caro, é relativamente caro, ou ela não consegue se regularizar, porque não tem como apresentar no projeto um documento assim, não tem como apresentar no projeto a construção assim, sendo que no lote dela sendo que no documento existe essa construção. Isso é o que há construído lá. Então, basicamente, dessa linha aqui para baixo, daqui para trás, ó, não está dentro do lote dela. Daqui para frente é como se ela tivesse invadido uma área. Para provar que isso não é invasão, para ela não precisar demolir, ela vai precisar retificar o documento. Isso aqui demora de meses até ano para regularizar, dependendo do cartório, dependendo da morosidade do cartório, e ela vai ter um custo significativo para resolver isso, tá? Aqui são as construções. A Firmínia aqui ela tem construção no subsolo, no térreo e no primeiro pavimento. O que acontece? Na consulta do zoneamento, a gente identificou que o coeficiente básico de aproveitamento da Firmínia é 1, né? O que isso quer dizer, gente? Que ela só pode ter uma vez o lote dela, ou seja, 107 metros quadrados de construção. Sendo que ela tem 3 pavimentos de construção e ela poderia ter apenas um. Existe um outro coeficiente que é o máximo, ou seja, ela pode ultrapassar o básico, que é 1, até o limite máximo, contanto que ela pague a cada metro quadrado. Isso é chamado de outorga onerosa. Mas no caso da Firmínia, ela está numa área tão restritiva que mesmo com anistia, o básico e o máximo é igual a 1. Ou seja, para se regularizar, a Firmínia teria que demolir o primeiro pavimento, demolir o segundo e ficar só com o pavimento subsolo, porque ela só pode ter uma vez a área do terreno. É claro que como a garagem não conta, o que ela deveria fazer, na verdade, é demolir toda a construção de trás e deixar só o pavimento da frente. É claro que a Firmínia não quer fazer isso e ela não vai fazer isso. Mas o mais interessante é que ela ficou sabendo disso pela gente e não pela Prefeitura de São Paulo. E por que é tão importante assim que essa informação de que tanto a matrícula dela, que não bate com a realidade do lote, não descreve o lote real que ela utiliza, tanto quanto essa questão da área construída, do coeficiente de aproveitamento básico e máximo dela ser igual a 1. Por que é importante ela saber disso? Por um profissional que está defendendo os interesses dela
e não só dentro do processo da prefeitura. Basicamente porque todas as taxas do processo de regularização você paga no início, no começo. Então, para a prefeitura é indiferente se você vai ganhar o processo ou não, porque ela já recebeu todas essas taxas. Eu vou trazer para vocês aqui um resumo do que aconteceria se ela entrasse com o processo. Um outro motivo também é porque a prefeitura já vai ter os seus dados. Você não vai fazer uma planta, você vai levantar toda a sua construção e vai falar, olha, você acha que eu tinha 100, está me cobrando por 100, mas eu tenho 200. Pois é, a prefeitura também vai ter esses dados logo de cara. Então, mesmo que você ganhe o processo ou não, para a prefeitura é indiferente, porque ela já tem todos os seus dados. E você ganhando ou não o processo, ela vai lançar isso no seu IPTU. Ela vai cobrar os últimos anos que você vinha pagando a menos e não por essa área que agora você se denunciou, você disse que tinha. E também você corre o risco de ser multado, porque agora a prefeitura sabe que você está irregular e ela não pode ignorar que sabe. É diferente quando você olha na sua rua e diz, olha, meu vizinho fez obra e não contratou engenheiro, aquele outro eu sei que também está irregular, porque todos estão ali irregular de uma forma pacífica, vamos dizer assim. Tem tanto imóvel irregular que a prefeitura só vistoria e multa imóveis quando há uma denúncia, quando ela conhece essa irregularidade, de forma que isso entra no sistema e não dá para ignorar. E entrar com o processo de regularização faz justamente isso. Coloca os seus dados no sistema. Faz parte do procedimento ele avisar a fiscalização, olha, agora eu sei aqui que o Ederson tem um imóvel irregular aqui com uma área tal. Já mandei cobrar o IPTU, estou cobrando retroativo, e aí você vê aí se você for multar ele ou não, mas que fique registrado que ele está irregular e que eu não deixei de avisar, porque isso seria prevaricação, né? No caso da Firmina, ela tem intenção sim de se regularizar, e ela contratou a gente para que nós fizéssemos esse levantamento antes, para que ela entendesse antes da prefeitura saber da situação dela, se ela seria vantajoso para ela se regularizar ou não. E aí eu acabei de terminar a consultoria com ela e eu anotei aqui algumas coisas, né? Eu vou olhar aqui na minha colinha. Basicamente, contratando a nossa consultoria, nós chegamos à conclusão que não é possível fazer a regularização sem que a Firmina tenha muitas perdas. Primeiro, ela teria muita dor de cabeça, porque ela contrataria um profissional, pagaria esse profissional, pagaria a taxa do processo, entraria com o processo, a prefeitura iria fazer essa análise, iria identificar que ela tem que demolir, solicitaria a demolição de mais de 100 metros quadrados, ela tem 216 e só poderia ter uma vez o terreno, ou seja, 107. Ela ia se recusar, se regularizar, provavelmente ia entrar em pânico quando soubesse dessa necessidade de demolir, ia se recusar a demolir, perderia, então ela também economizou custos, R$ 2.200 de taxa que ela pagaria no início do processo, ela perderia o que pagou para um profissional entrar. O que mais tem, nós fazemos esse trabalho, porque o que mais tem nesse ramo são pessoas que não analisam nada e só entram com o seu processo, porque eles querem receber pelo número do protocolo, não tem um compromisso com o que vai ocorrer na frente, um mês, 2 meses, daqui a 1 ano dentro do seu processo. Então ela perderia os honorários dessa pessoa, ela teria o imóvel lançado com essa área de 220, teria que pagar o retroativo dela. Nos últimos 5 anos a prefeitura cobra retroativo. Além disso, ela pode ser multada. O valor hoje está em média de R$ 275 a cada metro quadrado, ela tem 220 metros quadrados. E ainda assim, depois de tudo isso, ela continuaria irregular. Ela não alcançaria o objetivo de ter o seu imóvel regularizado, que é o que permitiria a Firmina vender esse imóvel financiado e aí vender por um preço justo. Porque, como eu falei, se ela vende fora do financiamento, tem que vender à vista e aí as pessoas acabam jogando o preço lá embaixo. Com certeza compensa muito mais você contratar um profissional e saber de tudo isso antes. É claro que a consulta de um especialista tem um valor, mas ela é infinitamente menor do que o que você pode perder se você entrar com o processo e não atender a lei. Eu até escrevi uma frase aqui, que falei com a Firmina no final da consultoria, que foi que se for possível estar irregular, ter construído sem autorização da prefeitura, já representa um prejuízo. Ou quando você for vender e vai vender desvalorizado, porque não financia e tem que baixar o preço para vender à vista, ou porque você vai ser multado, ou porque vão cobrar o retroativo da área que você não alegou, e aí vem 20, 30, 40 mil, quem teve o IPTU cobrado retroativamente sabe que os valores são absurdos, ou mesmo porque ela pode ser multada. Se ela não fizer nada, um dia ela vai ser multada, porque a prefeitura vai sempre atualizando, porque é o papel da prefeitura cobrar imposto, eles querem cada vez cobrar mais imposto. Se ela decidir se regularizar, ela tem que pôr a mão no bolso e gastar com a regularização. Se ela tentar fazer isso e perder o processo, perde a regularização, perde a taxa de pagamento, fica irregular. Então sempre representa uma perda, né? Ter um imóvel irregular. E aí o que eu falei para ela é que tá irregular já representa uma perda.
e que se for possível se regularizar com ou sem lei de anistia, a perca é muito menor. Você sim deixa de perder mais do que poderia se fosse multado, por exemplo. Mas a questão é que se você entrar com o processo e não for possível se regularizar, aí, meu amigo, seu prejuízo vai ser muito maior do que ficar quietinho e continuar irregular. E aí você entra numa situação, né? Ok, compensa eu me regularizar se a lei for para mim. Mas se não for, eu entro com o processo e aí eu vou ter prejuízo. E como é que eu fico então? Porque eu posso estar perdendo uma oportunidade, mas eu também posso estar cavando a minha própria cova. E é para isso que existe esse tipo de consultoria que nós fazemos. Então, se você quer comprar um imóvel e não sabe se esse imóvel está regular, ou se você que é proprietário de um imóvel, quer deixar tudo certo, a documentação correta, como é o caso dos pais da Firmina, quer deixar o imóvel regular para os herdeiros, e não sabe se isso é uma coisa boa ou ruim, entre em contato com a gente, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Nós fazemos uma consultoria personalizada, onde visitamos o imóvel, analisamos as documentações, analisamos a legislação, fazemos previsão de custos de todo o processo, se vai ter multa. No caso da Firmina, teria demolição. Existem casos que não tem que demolir, mas tem que pagar 100, 200, 1.000, 2.000 a cada metro quadrado a mais que você construiu. Então nós fazemos toda essa análise e trazemos tudo isso para você. E aí você vai poder fazer, confrontar, por exemplo, a dor de cabeça que você teria, taxa de análise, honorários, se tem outorga ou não, se tem demolição ou não, e você vai poder pesar. Se o que a prefeitura exigir em troca da sua regularização for algo pequeno em relação ao lucro, algo em relação ao que você vai deixar de perder, aí a gente avança e abre esses dados para a prefeitura. Já caso contrário, for um tiro no pé, nós paralisamos esse processo ali, não damos essas informações à prefeitura, então você vai continuar com o IPTU menor, você vai continuar ali quietinho, sem ser incomodado, sem risco de ser multado, já sabendo que um dia que você precisar fazer esse imóvel, ou você vai ter que vender ele por um preço menor, ou você vai ter que tomar as ações que esse relatório vai dizer, se é demolição, se é reforma, etc. E aí você segue de forma tranquila, não tem necessidade de fechar a regularização com a gente, apenas se você quiser. E nesse caso, se você fechar o serviço porque entende que é vantajoso para você, nós abatemos o valor da consultoria do serviço final. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de cliente que tem que pagar o outorga de 1.400.000, de cliente que contratou profissional que não sabia o que estava fazendo e teve o processo indeferido, a prefeitura indo atrás querendo multar, cobrando retroativo. Então já está mais do que esclarecido que ter uma assessoria é a melhor opção. E se você precisa de assessoria, entre em contato com a gente. Se você gostou desse vídeo, eu acho que ele pode ajudar alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.